Dorival Júnior anunciou na sexta-feira sua primeira convocação como treinador da seleção brasileira. O técnico manteve uma base da equipe que atuou em 2023, mas abriu espaço para jovens talentos que começaram a brilhar em alto nível. Só que, para variar, a lista gerou críticas nas redes sociais, como pedido por alguns jogadores que ficaram de fora. Pensando nisso, peguei alguns nomes de jogadores citados nas redes que vivem em grande momento e que poderiam ter sido convocados para a seleção já neste momento. Entre os esquecidos, não foram citados alguns nomes que estiveram na última Copa do Mundo, mas caíram de produção, como Pedro, Everton Ribeiro, Antony, entre outros. Quem também fica fora são os centroavantes João Pedro e Gabriel Jesus, que estão lesionados. Mas sinceramente eu sou contra a convocação do Gabriel Jesus, pois acho que já deu o tempo dele de seleção, né? Agora os destaques que poderiam ter sido convocados, não podemos esquecer de Murilo, mas calma, não é o Murilo que foi convocado, é outro Murilo. Será que Dorival escolheu o Murilo certo? Porque existe outro, e que é destaque na Europa, com apenas 21 anos e na sua primeira temporada no futebol europeu, o zagueiro Murilo já é um dos melhores jogadores do Nottingham Forest. O jovem defensor já era destaque no Corinthians e disputou até aqui 24 jogos pelo time inglês, e tem aparecido bem, seja no ponto de vista na marcação, ou até mesmo pela sua capacidade de armação com a perna esquerda. Não é difícil imaginá-lo em algum gigante europeu rapidamente. Murilo foi uma das ausências mais sentidas na lista de Dorival, e as críticas ficaram ao seu homônimo do Palmeiras, que acabou convocado. No entanto, o zagueiro do Nottingham Forest parece ter perdido a vaga para Gabriel Magalhães e Beraldo, que também são canhotos. Outro jogador é Carlos Augusto. É bem verdade que Carlos Augusto não é o titular da Internacional, sendo opção a de Marco, hoje um dos melhores laterais esquerdo da Europa. Apesar disso, o brasileiro é peça importante no elenco que vai fazer uma temporada excepcional. Até aqui, ele disputou 35 jogos com 1 gol e 3 assistências, ficando perto de ultrapassar sua maior quantidade de jogos em uma temporada. Ainda jovem, com 25 anos, Carlos Augusto também teve anos de destaque no Monza e esteve na última convocação da seleção brasileira, ainda com Fernando Diniz. Além disso, os convocados da vez, Ayrton Lucas e Wendel, não inspiram confiança e nem mostram estar em momento melhor. Agora indo um pouco para o ataque. Embora Dorival pareça ter colocado bem, percebemos a ausência de um destaque atacante de origem, Samuel Lino. Poderia ser outra opção para a lateral esquerda da seleção brasileira. Em sua primeira temporada no Atlético de Madrid, então desconhecido jogador brasileiro, já se destaca como ala esquerdo, atuando em uma linha de 5 quando defende, mas com espaço para mostrar sua agressividade ofensiva. O brasileiro soma até aqui na temporada 6 gols e 5 assistências em 32 jogos pelo Atlético de Madrid. Antes disso, foram 8 gols e 5 assistências na temporada pelo Valência. No Gil Vicente, enquanto ponta, ele marcou 25 gols em 2 anos. Ainda com 24 anos, ele é uma opção que não pode ser descartada. Agora um detalhe importante, João Gomes, Douglas Luiz, Andreas Pereira, Lucas Paquetá, quase todos os meios brasileiros que atuam em destaque na Premier League foram convocados por Dorival Júnior. Quem ficou de fora foi Danilo, destaque do Palmeiras e peça-chave na conquista do título. O jovem de 22 anos é titular do Nottingham Forest, que briga contra o rebaixamento. Na temporada, são 24 jogos com 2 gols marcados e muita força na marcação e na construção, mas ficou para trás na lista. Embora ainda não esteja completamente adaptado à nova casa, Vitor Roque era uma das possíveis nomes para integrar a lista de Dorival Júnior. Sinônimo de renovação para o ciclo, ao lado de Endrick, o jovem atacante do Barcelona ainda não encontrou seu espaço com chave e somou poucos minutos desde que chegou. Em 9 jogos pelo Barça, Roque ficou 192 minutos em campo, ou seja, uma média de 22 minutos por partida. Titular em apenas uma oportunidade, o Tigrinho tem 2 gols anotados, com a camisa do Barcelona. O atacante de 19 anos fez uma estreia com a amarelinha no passado, com o Ramon Menezes, mas não voltou a ser chamado na era Diniz, e nem por Dorival na sua primeira convocação. Agora todo mundo sabe que o futebol saudita está em maior evidência, após a ida de craques. Anderson Talisca virou um dos nomes mais pedidos da seleção brasileira nas redes sociais. Cada vez mais o centroavante brasileiro só não tem números melhores do que Cristiano Ronaldo, com 26 gols e 6 assistências em 31 jogos. Os números são bem superiores a outros jogadores que são opção no ataque do Brasil. Mas é claro que não podemos deixar de ponderar o nível menor que a Liga Saudita tem, né? O que depõe a favor de Talisca é a sua versatilidade como jogador que pode atuar pelo meio e ser um exímio cobrador de faltas. O jogador do Al-Nassr ainda mostra intimidade com o gol há alguns anos, além de um bom senso de posicionamento e finalização de cabeça, o que falta aos seus concorrentes. Talisca já ironizou a falta da oportunidade na seleção, e isso pode também pesar contra, né? Eu também começo a achar que o Talisca é de outro país, porque ele joga muita bola e não é convocado. Agora, se apenas os números fossem fatores decisivos em uma convocação, Matheus Cunha seria uma presença garantida na seleção. O atacante do Wolverhampton vive sua melhor fase na carreira e com sua temporada mais artilheira desde que desembarcou na Europa. Contratado em definitivo pelo Wolves após passagem apagada pelo Atlético de Madrid, Cunha tem 18 participações em gols em 28 jogos, sendo 11 tentos e 7 assistências. No entanto, pesa contra o atacante de 24 anos suas atuações anteriores na seleção, entre amistosos e jogos eliminatórios. Matheus Cunha soma 11 jogos sem gols e sem brilho com o amarelinho.
Agora, um jogador que nunca foi convocado foi Galeno, que talvez seja um dos nomes menos conhecidos pelo torcedor brasileiro, mas vem chamando a atenção no futebol europeu. O atacante de 26 anos, formado pelo Grêmio Anápolis, vive sua segunda temporada consecutiva mostrando seu faro de gol com a camisa do Porto. Com uma carreira construída no futebol luso, Galeno retornou ao Porto em 2022, mas só a partir do ano seguinte o atacante deslanchou. Na atual temporada, o brasileiro já anotou 10 gols e 9 assistências em 34 jogos. Galeno chama ainda mais atenção pelas atuações de gala na Liga dos Campeões. Empatado na artilharia, Galeno balançou as redes por 5 vezes, sendo o último deles na vitória magra diante do Arsenal pelas oitavas de final. Mas aí, torcedor, você lembra de algum jogador que não citamos no vídeo? Caso lembre, deixe nos comentários e não esquece de deixar aquele like para fortalecer.